Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 21 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Davi vai fugir mais uma vez de Saul. Não é novidade, né? Temos visto a perseguição ferrenha aqui de Davi, né? A sua esposa o ajuda, Mical, o seu cunhado Jonatas também tem uma amizade profunda com ele, auxilia ele de todas as formas, não é? Mas Saul está imperdenido. Saul está determinado a matar Davi. Davi é uma ameaça à sucessão do trono, né? Ao reinado do próprio Saul. E Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. E ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém, porque eu estou aqui. Eu disse aos meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dei-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado que você pode comer, desde que os seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente, né? Então aqueles podia comer o pão sagrado aquele que estava, né, impurificado. Se um homem tivesse se deitado com a mulher, ele tinha que passar pelo processo de purificação antes, né, de comer ali, né, de participar no caso do cerimonial sagrado. Pois bem, e aí Davi respondeu: nunca permito que meus homens toquem em mulher quando saímos numa campanha. E se eles permanecem puros em viagens comum, quanto mais nesta missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamado pães da presença, que era colocado diante do Senhor no santuário. Naquele dia tinha sido substituído por pão fresco. Então, periodicamente, nós vimos essa parte do cerimonial lá no Pentateuco, que esses pães eram substituídos, né? E aí ele ficava disponível para ser comido. Doeg, o edomita, que era chefe dos pastores, né, de Saul, estava naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive nem tempo de pegar uma espada ou uma arma. O sacerdote respondeu: tenho apenas a espada do Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elam. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dei-me a espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aqui, porém, disseram: não é este o Davi, o rei da terra de Israel? Não é ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo que Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Olha a fama de Davi já correndo nos outros países. Davi ouviu este comentário e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas, deixando a saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse aos seus homens: precisava me trazer um doido? Temos doidos suficientes por aqui. Por que trouxeram alguém assim para o meu palácio? Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. E quando soube disso, os seus irmãos e parentes foram encontrá-los. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas, descontentes. E Davi acabou se tornando um líder de cerca de 400 homens. Aqueles que
não estavam bem com a sociedade? Pois bem, você viu aqui, né? Quem procurou ele? Aflitos, endividados, descontentes, pois foram estes homens que se tornaram o exército de Davi. E eles vão realizar muitas coisas, viu? Olha só. E aí nós vamos ver que mais tarde Davi vai a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba onde Deus fará comigo. Assim os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. E certo dia o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte para a terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul, logo que soube da chegada de Davi, dos homens que o acompanhavam, nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado dos seus oficiais sobre a tamargueira da colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou aos seus oficiais: escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Jessé prometeu campo e videira a todos vocês? Prometa tomá-los os generais e capitão dos seus exércitos. Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim? Sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então, Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nobe, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou ao Senhor em favor dele. Depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. Então Saul mandou chamar Aimeleque toda a sua família, que servia como sacerdote em Nobe, e todos vieram até o rei, inocentes. Quando chegaram, Saul gritou: execute o filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque, porque você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou a Deus em favor dele? Por que instigou me matar como ele procura fazer até hoje mesmo? Aimeleque respondeu: ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém fiel quanto Davi, que ele é o seu genro, ele é capitão da sua guarda, é pessoa e membro muito honrado da sua casa. Com certeza essa não foi a primeira vez que consultei a Deus a favor dele. Que o rei não me acuse dessa questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. E o rei disse: certamente você será morto junto com toda a sua família e de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal: mate este sacerdote do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisou. Contudo, os homens de Saul recusaram-se a matar o sacerdote do Senhor. Então o rei disse a Doeg: mate-o você. E naquele dia Doeg, o edomita, o atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, e ainda vestido com as túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nobe, a cidade do sacerdote, e matou a família deles. Homens, mulheres, criança recém-nascida, além de todo o gado, jumento e ovelha. Que massacre Saul ordenou. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para se juntar a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado o sacerdote do Senhor, Davi exclamou: eu sabia. Quando vi Doeg, o edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora eu sou responsável pela morte de toda a família do teu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo, eu o protegerei,
pois a mesma pessoa quer matar a nós dois, e comigo você estará seguro. Capítulo 23, nós vamos ver Davi protegendo a cidade de Keila. Um dia, Davi recebeu a notícia que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais da eira. E Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? E o Senhor respondeu: sim, vai e lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo, mesmo aqui em Judá. Imagina, seria em Keila para lutar contra os exércitos dos filisteus? Davi consultou o Senhor novamente. Mais uma vez, o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu os entregarei, os filisteus, na sua mão. Então Davi e os homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos, libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi esteve em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus entregou nas minhas mãos, pois ele enfiou numa cidade com portões e tranca. E Saul reuniu todo o exército e marchou até Keila para cercar Davi e os seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja destruir Keila só porque eu estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair, me entregar a ele? Saul virá de fato conforme eu vi? E o Senhor Deus de Israel, por favor, responda-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Mais uma vez Davi perguntou: e os líderes de Keila me entregarão a mim e aos meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: sim, entregarão. Por essa você não esperava, não é? Pois bem, Davi foi e guerreou, salvando Keila, tirando eles do aprisionamento dos filisteus. E agora Deus alerta Davi: Davi, eles vão sim trair você e te entregar a Saul. Então Davi e os seus homens, que agora era cerca de 600, começou com 400, agora já são 600, partiram de Keila e começaram a andar rumo por aquela região. E quando Saul foi informado que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu na fortaleza do deserto da região montanhosa de Zif. Saul perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar-se com Davi e animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa enquanto Davi ficou em Orez. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde está Davi escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos nas suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupa comigo. Vão e verifiquem onde ele está. E quem o viu ali? Pois dizem que ele é muito astuto. Descubra o esconderijo dele e volte quando tiverem certeza. Então, irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu o encontrarei. Mesmo que precise procurar por cada canto de Judá. E os homens de Zif voltaram para casa à frente de Saul, né? Então aqui nós vamos ver mais uma vez Davi tendo escape, né?
Davi e Saul estavam do lados opostos da montanha. Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e os seus homens cercavam Davi e seus homens para prendê-los. Chegou uma mensagem urgente do rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar com os filisteus. E a partir desta ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Amalecote. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Olha só, né? Por que o local passou a ser chamado de Selá Amalecote, que quer dizer pedra de escape? Porque ali Deus interviu e fez Saul se preocupar com a invasão dos filisteus e deixar de lado a perseguição ferrenha contra Davi. E aí nós vamos ver que o capítulo 24, que é o nosso último capítulo de hoje, Deus vai dar uma oportunidade de ouro a Davi. Aqui nós vemos a fidelidade de Davi, que ele não era movido por um coração rancoroso, por um coração que buscava justiça. Nós vemos o coração de Davi, que era puro diante de Deus. E isso fez com que o propósito de Deus se cumprisse com a vida de Davi. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então, quando Saul não estava lutando com os filisteus, quem era o alvo de Davi? Considerado inimigo do rei? Davi. Pois bem, então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi para a procura de Davi, os seus homens, perto da rocha onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades fisiológicas. Aconteceu, porém, que Davi e os seus homens estavam escondidos no fundo da mesma caverna. Vê se pode. E é esta a sua oportunidade, disseram os seus homens. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em tuas mãos para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer o mal. Tal coisa, o meu Senhor é ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Então, Davi, na hora, veio o sentimento de temor, e ele não. Isso eu não vou fazer, Não vou ser deixado tomar pelas minhas emoções. Olha quanto ensino Davi nos traz, Depois que Saul deixou a caverna e seguiu o caminho, Davi saiu e gritou para ele: "Oh, meu senhor, ó rei!" E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Olha só, então ele gritou para Saul: "Por que o Senhor dá ouvido àqueles que dizem que procuram lhe fazer o mal? Hoje mesmo, ó rei, pode ver com seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns dos meus homens me disseram que eu deveria matar, mas eu poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que eu tenho na minha mão é um pedaço da borda do seu manto. Cortei o seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer o mal e que não me rebelei e nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo em todo o tempo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoa perversa vêm atos perversos.
Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, quem é o rei de Israel? Procura capturar. E quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja o meu defensor e me livre das tuas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou nas tuas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando tinha ele nas suas mãos? Que o Senhor te recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será um rei e que o reino de Israel prosperará sobre o seu governo. Jura-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará a minha casa nem destruirá os meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento e Saul voltou para a sua casa. Mas Davi e os seus homens foram para a sua fortaleza. Muitas emoções aqui, né? E amanhã nós vamos falar sobre a morte de Samuel. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E permita-nos, Senhor, que sejamos fiéis ao Teu propósito para conosco. Não queremos ser movidos pelos sentimentos, mas queremos viver olhando para Ti, autor e consumador da nossa fé. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém e Deus te abençoe.